Glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a qual nesta manhã, dia 27 de julho de 2025, eu venho aqui neste lugar para propagar, para evangelizar, aleluia, usando a tecnologia, aleluia, diante da câmera desse celular. Venho aqui fazer uma evangelização, como que estou diante de um povo, pregando o santo evangelho, falando da santa salvação do Senhor, falando da salvação de Deus, aleluia, porque Jesus mandou para que todos os seus seguidores, aleluia, se dedicasse para fazer manifesto o seu evangelho na terra. Quando ele disse para os seus discípulos, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, aleluia, depois da ressurreição, o mestre apareceu aos seus discípulos, glória ao teu nome. Jesus, aleluia, apareceu e falou as seguintes palavras, capítulo 28 do evangelho escrito por Mateus, verso 19, aleluia, do verso 16 em diante, eu quero ler aqui, bendito, diz, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, bendito seja o teu nome, aleluia, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o mestre, depois da ressurreição, depois que venceu a morte, depois que, aleluia, consumou a sua obra que veio a fazer, aleluia, ele veio numa missão de resgate, ele veio do céu, ele se, aleluia, disponibilizou a descer, aleluia, a descer na terra para consumar uma obra, como diz um certo pregador, aleluia, glória, que o acontecimento, aleluia, mais importante, aleluia, não é o homem no mundo, não é o homem pisar na lua, é Deus pisar na terra. E ele se transformou em carne, como diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou o céu, a sua glória e veio, aleluia, nessa baixa terra, bendito, se misturar com os pecadores, mas para fazer um resgate, glória ao teu nome. Um dia ele disse para alguém, aleluia, que estava ouvindo, aleluia, ele dizer que era Deus, que era filho de Deus, aleluia, e alguém que era profeta, e alguém ignorou este homem, aleluia, sendo santo, sendo Deus, como ele diz, ele se mistura e come com os pecadores. Jesus, aleluia, por sua vez respondeu, aleluia, quem precisa de médico é quem está são
são ou é quem está doente? Aleluia, o Filho do Homem, ele veio, foi para os doentes, não foi para os sãos. Porque pelos sãos não precisaria ele vir, aleluia, porque ele veio só resgatar o que se havia perdido. Glória ao nome santo do Senhor. Então, nessa leitura, ele veio e ensinou por volta aí de 3 anos e aleluia e meio, aleluia, escolheu os seus discípulos. Um era pescador, outro era cobrador de imposto, aleluia, aleluia. Alguns eram pescador, cada um tinha a sua profissão, mas Jesus foi chamando, foi passando e foi convidando. Glória ao nome santo do Senhor. E muitos se disponibilizaram, como Pedro, André, João, Tiago, Bartolomeu, Tadeu e assim por diante, Filipe, aleluia, Mateus, aleluia, e 12 homens, Judas Iscariotes, o traidor, escolheu 12 homens, aleluia, para pôr, aleluia, para ajudar no trabalho, mas primeiro ele começou a preparar e ensinar esses homens, bendito, aonde passaram, aleluia, estagiando com Cristo, aleluia, 3 anos, aleluia, e pouco, aleluia, seguindo, ouvindo e vendo o que Jesus fazia, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, e tudo aconteceu, bendito, muitos acontecimentos que não vai dar de relatar aqui, aleluia, mas quem lê Bíblia, quem examina as Escrituras, vai encontrar, aleluia, a narração dos acontecimentos, do que Cristo falou, do que Cristo fez, aleluia, e João ainda falou que se fosse escrever, aleluia, tudo que Cristo fez, nem todos os livros da época cabia, bendito o nome santo do Senhor. Então tem muitas obras que, aleluia, tem muita coisa que Cristo fez que não está escrito aqui. Aqui é só um resumo, aleluia, aleluia, dos seus feitos, para anunciar, para ser narrado e propagado para toda a terra, aleluia. Aqui Jesus, depois que cumpriu a sua missão, depois que entregou a sua vida, depois que morreu, mas ele disse que ia ressuscitar, aleluia, glória ao nome do Senhor. No capítulo 10 do Evangelho escrito por João, salvo erro, no verso 16 e 17, ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém agregar, esta ouvirão a minha voz, aleluia, e se tornarão, e me seguirão, e se tornarão um só caminho e um só rebanho. Bendito seja o teu nome. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então Cristo deu a sua vida, mas ele sabia que ia tomar de volta no 3º dia. Ele pregou, ele propagou que ia morrer, mas ia se levantar, aleluia, no 3º dia. Por isso ele disse, derrubarei este templo e em 3 dias reedificarei. O templo era ele, quer dizer, derrubarei a tradição, derrubarei estes mandamentos do homem, aleluia, e vim fazer uma restauração, uma mudança. Em 3 dias eu confirmo, dizendo o Senhor, aleluia. Alguém entendeu de outro jeito, entendeu que ele ia derrubar o templo, e andaram ainda comentando, olha aí, este homem disse que vai derrubar este templo, que Salomão passou mais de 40 anos para construir, e ele disse que derruba esse templo, e em 3 dias reconstrói outro templo. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, aleluia, que veio para condenar o pecado no seu corpo, aleluia, veio pagar o preço do pecado no seu corpo, com a sua vida, aleluia, veio para resgatar, veio para pagar uma dívida impagável, que o homem não daria conta de pagar. Cristo pagou, mas foi com a sua vida, foi sofrendo, foi padecendo, foi com a morte, foi com tortura, mas
mas ressuscitou no terceiro dia, e depois da ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e disse: agora me é dado todo o poder no céu e na terra, ide e fazei discípulos, anunciai por toda a nação, por todas as partes, tudo o que eu tenho vos ensinado, tudo o que eu vos tenho dito, bendito seja o teu nome, e batizai aqueles que creem, que aceitar, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bendito, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho dito, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! E Deus quer, aleluia, resgatar você que ver este vídeo. E você que vê este vídeo, que já é um cristão, Deus quer manifestar em você e em mim, aleluia. Deus quer multiplicar, aleluia, a sua comunhão com Ele. Deus quer multiplicar, aleluia, a sua intimidade com Ele. Bendito seja o teu nome. Deus quer estreitar, aleluia, o seu relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Ele quer que nós dedique, assim como Ele falou para Josué, aleluia, bendito seja o teu nome. Josué capítulo 1. Olha o que Deus falou para Josué. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vou ler aqui o 1 de Josué no verso 9. Esta palavra é para nós. Naquele tempo foi para Josué e hoje é para nós. Temos que viver o tempo presente, porque o passado já se foi, não podemos mais viver. O futuro também não podemos viver o futuro, mas o presente temos que viver no presente, temos que agradar a Deus no presente, aleluia, aleluia. Então a palavra ficou como presente para nós, um presente de Deus, aleluia. A graça significa um presente, porque é gratuito, é um favor imerecido. Então a palavra é um presente. Está aqui a graça de Deus, que Ele trouxe para agraciar tantos quanto ler esta palavra e colocar em prática, guardar no seu coração este grande presente. Esta é a graça de Deus. O Evangelho é a graça de Deus para todos aqueles que crê, aleluia, para todos aqueles que praticam. Alguém diz: ah, o Senhor me chamou na graça, ah, eu estou na graça, ah, não. A graça de Deus é este presente aqui, é esta palavra que Ele nos deu de presente, que Ele padeceu, que Ele morreu, que Ele sofreu para deixar de presente. Glória ao teu nome, aleluia. Agora pega ela, aleluia, e com um cordão de ouro amarra nesse livro santo, de pendura no teu pescoço, aleluia. Faça um colar e de pendura no teu pescoço como diadema, faça uma coroa e põe na tua cabeça, aleluia, este presente maravilhoso, aleluia. Mas cuidado para não perder o foco, para não deixar passar, porque os escritos que está aqui é um presente para a nossa vida, que faz nós saltar desta vida para a vida eterna, mas só para os praticantes, porque disse de Jesus: assemelhá-lo-ei o homem que ouve a minha palavra e executa, como o homem que faz a sua casa na rocha, aleluia. Na hora que vem o vento, a tempestade, os intempéries, aleluia, a casa está firme, porque tem alicerce, porque foi feita na rocha. A rocha é Cristo, Ele é a pedra da esquina, a pedra que os, aleluia, construtores, aleluia, rejeitaram. Esta foi feita, aleluia, pedra angular, pedra da esquina, pedra principal. É dele que sai todo o esquadro, é dele que sai todo o nível, é dele que sai toda a perfeição, aleluia, para, aleluia, começar o trabalho. É por ele, é com ele, é para ele. Jesus, o Filho de Deus, é o modelo para a nossa vivência. Por isso ele disse:
Vinde após mim, vinde a mim vós, todos cansados, aleluia, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aleluia, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ah, como é bom pregar! Como é bom pregar! Eu não tenho um púlpito para pregar, então eu venho para cá pregar o evangelho. É como se eu estou pregando para uma multidão. Bendito seja o teu nome, aleluia. Mas eu sei, aleluia, que eu estou me comportando aqui como se eu estivesse no presente, com o presente de Deus, pregando e aleluia, e oferecendo o presente para toda criatura, porque Cristo mandou ir e levai a palavra, levai o evangelho, levai os conselhos, aleluia, bendito seja o teu nome, e propagai e anunciai para tantos quanto quiserem. Como é bom pregar, sentindo a virtude. Eu estou sentindo a virtude do Espírito Santo. Mas como eu não tenho púlpito, eu não tenho um púlpito para me pregar. Aqui é o púlpito, porque Jesus disse, os verdadeiros adoradores. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus e glorificado o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Então, irmão, como eu estava dizendo, eu não tenho um púlpito, mas eu venho para cá e aqui serve do meu púlpito. Eu me sinto num púlpito pregando para um público, pregando para um povo, aonde chegar este vídeo. Aleluia. Porque muitos santificam o templo, aleluia, como, aleluia, algo, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Muitas vezes, glória a Deus, aleluia, mais importante até mesmo do que o homem. Muitos acham, glória a Jesus, que o templo, às vezes, ou um púlpito é mais importante do que o homem, do que uma mulher. Mas um dia, o Senhor Jesus Cristo, chegando num poço, onde se encontrava uma mulher, tirando água para beber, aleluia, Jesus, a mulher de Samaria, diz a Bíblia, e então o Senhor Jesus pediu um pouco de água para aquela mulher. Ela disse, tu sendo judeu me pede água, que sou uma mulher samaritana, aleluia, porque os judeus não tinham uma relação com os samaritanos, aleluia, aleluia. O Senhor Jesus disse, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, aleluia, tu daria água, aleluia, porque da água que tu tem, aleluia, quem bebe volta a ter sede, mas eu tenho uma água que quem bebe dela jamais terá sede. Ah, e a mulher disse, Senhor, aleluia, então me dá um pouco desta água, para que eu não venha aqui, tirar água aqui, ter esse trabalho, aleluia, de vir buscar água, carregar água para casa. Me dá um pouco dessa água para que eu não tenha mais sede. Disse Jesus, vai e chama teu marido, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E a mulher disse, eu não tenho marido. O Senhor disse, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher regalou o olho e ficou admirada, porque aquele dia era a primeira vez que ela, aleluia, tinha se encontrado com Jesus, e o Senhor Jesus já estava profetizando, já estava falando da vida dela. Ela ficou admirada e disse,
disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais diz que, aleluia, em Jerusalém e nos montes é o lugar onde se deve adorar. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor disse: mulher, vem a hora e já é chegada, que nem em Jerusalém e que nem nos montes se adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque os pais a tais procuram. Então isso significa que ou na igreja, ou num púlpito da igreja, ou num deserto, ou no mato, ou na cidade, ou numa praça, seja lá aonde você estiver, na comunhão com o Espírito Santo, seja lá aonde nós estiver, na comunhão com o Espírito Santo, aleluia, pregando esta palavra, o Senhor se faz presente, porque Ele prometeu: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Eu sei que estou sozinho aqui, mas eu creio que eu estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu já sinto Ele aqui na comunhão, para pregar, para propagar, para evangelizar. Aleluia! 1 de Josué, no verso 8 e 9 que eu vou ler. Glória ao nome santo do Senhor. Ou melhor, vou ler uns 8 versos aqui e encerrar este vídeo. Deus fala com Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, aleluia, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, aleluia, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Aleluia, glória ao nome do Senhor, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está cuidado de fazer tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Esta palavra é para nós. Esta palavra é para os homens de Deus. Esta palavra é para o homem que entrega o seu caminho ao Senhor. Esta palavra é para o homem que se dedica e que se disponibiliza e que diz: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Se o Senhor mandar eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o Senhor mandar eu ir para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor mandar eu, aleluia, glória, eu parar, eu paro. Se o Senhor mandar eu prosseguir, eu prossigo.
aleluia. Se o Senhor mandar eu pregar, eu prego. Se o Senhor mandar eu calar, eu calo. O que o Senhor mandar eu fazer, isto farei, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, é a missão de um servo. O servo, aleluia, ele obedece à voz do seu Senhor. Então, ouvinte da palavra de Deus, e nós que servimos a Deus, vamos ouvir o que Jesus nos ensina e vamos fazer a sua vontade. Mas uma das vontades de Deus é que nós, que diz que é crente, é que nós, que não só ande com a Bíblia, mas que cumpra a Bíblia, aleluia, que faça como esse primeiro de Josué está fazendo, aleluia. Esforça, tem bom ânimo, seja zeloso com este evangelho, com esta palavra, para cumprir, aleluia, para executar, aleluia. Não é só para falar, para propagar e não cumprir, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Porque alguém chegou e elogiou o Senhor dizendo, aleluia, bem-aventurado os seios que te amamentaram. Jesus disse, mas bem-aventurado é ainda quem ouve a palavra de Deus e executa. Aleluia! Esta é a palavra, estes são os conselhos. Você que ouve aí, aleluia, se você acha importante, se você quer ser participante desta multiplicação de pessoa para ouvir o evangelho, para ser edificado pelo evangelho, compartilhe, deixe o seu gostei para que o YouTube entenda, aleluia, que o conteúdo é bom e que possa ser, aleluia, propagado. Bendito seja o nome do Senhor. Dá o seu joinha, compartilha o vídeo, aleluia, faça com que ele chegue nos confins da terra. Seja você, seja nós um instrumento de Deus para a propagação do evangelho, porque aquele que diz que é cristão, aquele que diz, aleluia, que serve ao Senhor, aleluia, ele disse, aleluia, no dia da ceia, anunciai a minha morte até que eu venha. Bendito seja o teu nome. E você, irmão, e você, irmã, está anunciando Jesus Cristo para o teu amigo, para o teu vizinho, aleluia, para toda criatura como ele mandou? Ou você é egoísta, você fica só para você mesmo? Ou você está com vergonha? Bendito seja o teu nome. Ou você é tímido? Disse Jesus, aquele que, aleluia, tiver vergonha de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Glória ao nome santo do Senhor. Para nós é uma honra, para nós é uma dádiva muito grande, é um grande presente, aleluia, que o ouro não pode comprar, que a prata não pode pagar, aleluia, é o presente da vida eterna. Esta palavra é deixada para nossa instrução, para que nós possa, aleluia, se cumprirmos ela, ter vida, se bebermos dessa água, ter vida, aleluia, a vida eterna. Eu tenho uma água, disse Jesus, que aquele que beber dela não tem sede, mas formará dentro de si uma fonte, aleluia, que faz jorrar água, aleluia, uma fonte que faz, aleluia, levar para a vida eterna. Está aqui a fonte do evangelho. Praticai, ouvi, examinai. Você que não lê Bíblia, você que não tem intimidade com as escrituras, você que não conhece as escrituras, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Mas você conhece o YouTube, você conhece, aleluia, nós conhece, nós se dedica com muitas coisas da vida, mas cadê a intimidade com o evangelho? Cadê, aleluia, quando alguém pede para você, ou quando é anunciado na igreja o livro da Bíblia, vamos ler em Tessalonicenses, alguém vai procurar Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses lá no Velho Testamento. Vamos ler o livro de Tiago, alguém vai procurar lá no Velho Testamento. Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Não vou falar mais, porque já passou. Vou ficando por aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixe o seu comentário aí no vídeo. Compartilha. Eu também preciso de aprender. Sou carente do aprendizado. E que Deus abençoe todos.
mas vamos nos interessar. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Vamos ter intimidade com o nosso Pai do céu. Vamos fazer a sua vontade. Vamos tornar manifesto o seu nome e os seus feitos em toda a terra. No nome do Senhor Jesus, que a santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. O Senhor Deus seja louvado e glorificado hoje e sempre.